Toda empresa começa com um sonho, mas algumas começam ainda antes, quando nem existe empresa, nem existe caminho, só a vontade de fazer acontecer. 2025 faz 10 anos da Cevit. Rapaz, se a gente for lembrar de tudo, né, de 2015 pra cá, todas as pessoas que nós conheceu, todos os clientes que nós atendeu, todos os funcionários que trabalharam com nós, todas as pessoas que a gente ajudou, que ajudaram a gente, né? A minha relação com a Cevit, ela vem antes da Cevit existir. Desde sempre, eu sempre fui amigo do César. Ele trabalhava em uma outra empresa, aí eu conhecia também o Francis. E depois que ele saiu dessa empresa, eu lembro certinho o dia que eles fundaram a Cevit. E isso a gente está falando de 10 anos atrás. 10 anos se passou. E aquela pequena empresa que era no quintal da casa do César, hoje se transforma nessa referência que é em todos os lugares. Em 2015, em uma cidade pequena no sul de Minas, dois amigos enxergaram a oportunidade onde quase ninguém via. Camisetas sob medida, com identidade, história e propósito. Quando a gente trabalhava junto e decidiu ter nosso próprio negócio, na verdade a gente queria, né, individualmente ter seu próprio negócio, mas depois da amizade a gente uniu forças, resolvemos criar um negócio juntos. E como a gente já trabalhava numa empresa de embalagens personalizadas aqui de Nova Resende, a Plastec, do Flávio e do Denis, a gente já tinha um certo conhecimento pela serigrafia e a gente decidiu fabricar camisetas, estampar camisetas, né? Depois nós decidimos trabalhar junto e ter nosso próprio negócio, né? Aí nós se programou para isso, juntou tudo que a gente tinha, né? Contou com a ajuda da Tia Célia, Macir, para ajudar nós nos custos. A gente foi em São Paulo, comprou essa máquina, né? Aí eu precisava de ar-condicionado, precisava de umidificador de ar. Você alugou a casinha, né? Alugou a casa para colocar ela, né? Aquilo parecia, na época, uma inovação para nós, né? E realmente era se ela tivesse atendido a gente da forma que a gente esperava. Ela fazia a impressão direto no tecido e a gente conseguia comprar essas camisetas já prontas, não precisava confeccionar elas e personalizar de acordo com a imagem que o cliente queria. Mas conforme foi passando o tempo, a gente viu que ela não atendeu a gente conforme a gente esperava. O conhecimento técnico já estava ali. A serigrafia, que fazia parte da rotina mesmo antes da Cevit existir, acabou se tornando a base para tudo que viria depois. Uns 6 meses depois que nós comprou essa máquina, que aí nós olhou pro Silk de novo, né? Nós já trabalhava com o Silk nas embalagens, embalagem PVC, né? E nós começamos a ver essa questão de serigrafia nas camisetas também, né? Quando sobrou um dinheirinho, acho que tinha sobrado R$500, né? A gente pegou esse dinheiro, a Valéria estava vendendo, né? A mesinha de silk com 5 bercinhos, uma mesa de luz para revelar as telas e alguns quadros, eu acho, né? Ela vendeu também pra gente, tentando economizar e tudo. Aí nós não tínhamos dinheiro para comprar o secador, falei, minha irmã tem um secador lá. Aí eu peguei o secador dela, até hoje eu não esqueço daquele barulheiro que era aquele secador. E a serigrafia a gente conseguia fazer uma maior quantidade, atender a demanda de uniforme empresarial. Foi onde a gente começou, né? Vendo que tinha capacidade de crescer. E estava mais dentro do nosso nicho, igual você disse, né? A gente já tinha uma familiaridade maior com a serigrafia. E foi onde tudo começou, realmente. Mas antes do dinheiro vieram as dúvidas, a pressão, os conselhos para desistir. Eles começaram a estampar a camiseta, aí eu já não acreditava, né, que eles fossem evoluir. Aí eu falava para eles, larga a mão, porque isso aí não vai virar. E eles teimavam. A gente achava que não ia virar, né, porque começaram sem nada. Praticamente não tinha nada. Mas teve muitos que falaram pra gente, né, desistir, que isso não dá certo, é melhor trabalhar, ficar onde a gente estava, né, na empresa que a gente estava, ou abrir um negócio que fazia mais sentido para nossa região, né, um negócio mais convencional, mas o que nós queríamos fazer, e principalmente ficou evidente depois de um tempo, né, nós queríamos trabalhar com isso, né. No começo era tão difícil que a gente pagava, acho que era R$500 de aluguel da casa, né. Era difícil, chegava um mês, passava um ano. Então, aí chegava no final do mês, o dinheiro tudo nós tinha ganhado, nós pagava aluguel. Aí nós falávamos, não tem condição, né? Deixa ele, nós não consegue. Em meio aos desafios iniciais, havia algo fundamental que ainda faltava: o nome.
Eu me lembro, né, que sentou eu, o Sei e o Darlan, lá onde ficava a nossa impressora, que a gente imprimia as camisetas. Nós criou a primeira hashtag, né? Aí nós chamou o Darlan nessa época não trabalhava com nós ainda, né? A gente chamou ele porque ele sempre foi o cara criativo. Né? Ele era o cara das ideias. Mas a ideia em si era Civista, né? Civista. Aí uma abreviação para Civista era SVT. Aí nós criou o SVT primeiro. Só que aí Civista não era o nome. E SVT também não era o nome, né? É uma sigla. Aí a gente saiu nesse nome Cevit. Aí depois a gente foi ver se tinha algum significado ou não. Na verdade não tem, se eu não me engano. Tem uma palavra francesa nesse nome, mas... tipo de comida, né? Nós pensou em ceviche, né? Ceviche. Cevista, ceviche. Mas aí ficava parecendo comida japonesa. Ficava meio estranho, né? Falava, vamos pôr um acento no meio? Mas ainda hoje o pessoal chama a gente de... Ceviche. Ceviche. Mas aceito, tudo bem. E foi no porão da casa da mãe do César que a Cevit começou a ganhar forma, sem glamour, sem estrutura, mas com determinação. Aí nessa época o César e o Natan ficavam na parte da produção e eu saía com a mochilinha para tentar vender uns uniformes, né? Eu até tinha um sonho na minha cabeça que era vender 10 peças por dia. Esse era meu sonho, porque aí se nós vendesse 10 peças por dia, bem vendido, caprichasse tudo certinho, que o cliente sempre voltasse, a gente conseguiria manter os gastos. E no começo, nós ficávamos sempre falando, não, a empresa começa a ganhar dinheiro depois de 5 anos. Eu acho que foi isso que fez nós manter, né? Foi. Aí eu falei, não, então nós nunca visava o lucro. 10 camisetas. Esse era o sonho. Com a demanda crescendo, a costura se tornou parte essencial do processo. Eu trabalhava na minha casa, né? Eles cortavam o tecido aqui, estampava e levava para mim costurar. Sempre foi um material bom, de ótima qualidade. E a qualidade virou palavra de ordem. Com os pedidos aumentando, o porão já não era suficiente. Era hora de expandir. Mas o que faltava era espaço. A minha mãe, vendo que a gente estava animado com aquilo, né? Falou, tem um terreno ali na frente, né? Se você quiser sempre fazer... a mãe, né? Sempre a minha mãe. Se você quiser fazer um barracãozinho lá, né? Você faz um barracãozinho pra vocês trabalhar. E aí, o barracão que a gente tá até hoje, né? A parte de cima dele, ele tem 45 metros quadrados. Sobrava espaço na época. Sobrava espaço, né? Na época a gente levou o silk, o corte pra lá. E aí a gente saiu do porão e começamos uma nova fase na Cevit, lá por volta de 2017, mais ou menos, né? E aí foi bem na época também que nós descobrimos os produtos escolares, né? Sim. Foi porque a gente já fazia alguma coisa, mas né, a gente tinha visto ainda que tinha uma demanda muito grande, né? No meio escolar, né? Terceiro, colegial, nono ano, né? Os eventos que tem nas escolas, né? Faculdade, né? A gente IF, Unifeg, né? A demanda era clara, mas para atender era preciso investir. A demanda foi crescendo, né? E uniforme escolar, principalmente de universidade, demanda muito bordado. Ele vai pesquisar a máquina daqui, dali, todas muito caras. Nós achamos uma máquina super nova, né? Acho que Campo do Meio, Campelo, né? Campo do Meio. Então nós fomos fazendo investimento em partes, né? Tanto investir em funcionário, investir em maquinário. Nessa época nós já tinha secador para trabalhar, já tinha mais bercinho, né? Isso, até quando a gente mudou para lá, a gente comprou mais bercinho, né? Terceirizar encarecia o produto e limitava o que a Cevit podia oferecer. A solução foi investir, comprar máquinas. Aí a gente comprou a maioria delas usada, né? Mas eles fizeram toda a adaptação pra gente. Comprou 3 máquinas, se não me engano, né? Reta, galoneira ou overlock? Uma reta, uma galoneira e overlock. Tanto é que a reta foi até uma discussão que nós não podíamos comprar ela, mas falou, não, mas se não tiver uma reta, como trabalha, né? Quando eu comecei, era uma empresa assim, pequena. E aí a gente trabalhava em poucas pessoas, mas foi muito bom assim, e eles estão só expandindo. Toda empresa que cresce leva a gente junto, e com a Cevit não foi diferente. Eu acompanhei a empresa desde a criação, né? Ia lá, via eles trabalhando, né, na Cevit, e fiquei curioso, olhei ali, não sabia o que era, né? Aí no começo, né, o César já tinha experiência com o Silk, que ele já tinha trabalhado na Plastec, eu nunca tinha visto aquilo, né? Aí ele foi me ensinando e do jeito que ele sabia até então, né? Depois a gente foi adaptando, aprendendo junto, melhorando, né? Até chegar na qualidade de hoje, né? A Cevit não crescia sozinha. Ela ensinava, ela construía, ela transformava. Mas em 2020, o mundo parou. Foi a pandemia, né? Aí nessa época ficou uns 6, 7 em casa
E depois que a gente viu que não teria solução mesmo, não teria mais da onde continuar, a gente fez algumas demissões, né? Acho que 2 só, né? E quando não havia evento, escola, comércio, havia demanda por proteção. Até para tentar passar por essa época, a gente começou a fazer máscara, né? Verdade. A gente começou a fazer máscara. Pouco tempo depois, a gente contratou a Sandy. Quando eu entrei lá, a gente estava na pandemia, então era bem reduzido o número de funcionários lá. Se eu não me engano, a gente era em 4 ou 5 funcionários. Eu trabalhava na área da costura. Fiquei todos os 5 anos na costura, né? Eu tive 2 anos como costureira e depois 3 anos como gerente. O que era um porão se tornou barracão e o que era barracão se tornou estrutura. 2022, mais ou menos, a costura já não cabia lá naquele lugar, né, que estava, do lado do escritório. O corte, que era em cima, corte de tecido, né, já não cabia lá também, porque a gente tinha um estoquinho que era muito pequeno, né, e a gente precisava aumentar ele um pouquinho. E aí veio a oportunidade, minha mãe de novo, né, tinha saído da casa que ela morava, que era da frente, da esquina, né, mudou para a casa de baixo, falou que ia alugar a casa que a gente morava, né, que se quiser alugar eu faço um preço bem bacana para vocês. Vocês levam a costura para lá e livram um pouco a Seft, né? E aí livra um pouco aquela parte de cima. E a gente fez isso, né? Foi crescendo ainda mais, o corte já também não dava, o estoque de tecido ainda estava muito grande. Aí a gente alugou um outro cômodo, né? Que é só pro corte. E aí a gente entrou nesse cômodo, mais uma vez adaptando ele, né? Para sublimação. Que foi o maior investimento que a gente já fez. Verdade, é uma virada de chave, vamos dizer assim, né? Acabou o limite de cor, acabou o limite de personalização, a Seft encontrou a sua voz. Pra gente, a Seft trouxe muita qualidade na entrega do produto que a gente compra para diferenciar, né? Porque são vários setores da empresa, da fábrica, e cada setor hoje trabalha numa linha de produto e cor, né? E isso ajudou bastante a gente. Então esses uniformes a gente fez essa organização dentro da Bojotec para a gente saber quem é da produção que está em outro setor, quem é o líder que está em outro setor. A importância dos uniformes aqui na empresa gera bastante na parte de organização. Entrega deles excelente, no prazo combinado. O prazo de entrega é excelente, porque eu até confesso que eu ponho eles para correr demais. Às vezes eu faço o pedido e preciso entregar rápido, assim, dentro de 15 dias. E eles conseguem isso, que é uma coisa também que me ajuda a sempre estar com eles, porque mesmo eu sabendo que precisa de uma entrega rápida, eu consigo falar com eles e eles já confeccionar as camisetas. E graças a Deus eu nunca tive problema com a Seft esses 8 anos aí de entrega. Eles sempre entregaram no prazo correto, às vezes até antes. E enquanto a Seft crescia para fora, crescia também para dentro. Novas pessoas, novas máquinas, novos produtos. Chegou um momento em que o espaço já não acompanhava mais. Nesse ano agora, eu acho que a gente está conseguindo a maior conquista que a gente já teve até hoje, de longe, né? Que é ter o nosso próprio terreno, o nosso próprio barracão que está em construção. Tudo mais bem organizado, mais espaço. A gente juntar todo mundo de novo, né? Porque faz falta. Há muitos e muitos anos a gente tá todo mundo dividido, né? A costura num lugar, o corte no outro, o círculo no outro, o escritório no outro, né? A gente inclusive conversa por walkie-talkie, né? Porque ninguém tá perto do outro. Então, naquele barracão lá, eu acho que vai ser, de certa forma, concretizar o nosso sonho, deixar a empresa da forma que a gente gostaria, mas tá longe de terminar ainda o nosso crescimento. E se Deus quiser, nós vai crescer bastante ainda. A Seft sempre foi feita de gente, de família, de confiança. Arrisco dizer que a Nayara foi a melhor pessoa que já trabalhou com a gente. Porque ela foi a única pessoa que até hoje, quando falou que ia parar de trabalhar, porque ela é a Sofia, né? Eu encostei na porta do escritório e eu fui até hoje. Eu falei, Nayara, não sei o que eu vou fazer. Realmente foi um transtorno substituir ela. Ela era excelente. É que assim, na verdade, hoje nós temos de forma muito mais adaptada, né? Tudo isso. Então, assim, basicamente, hoje nós estamos melhor do que a época que ela ajudava nós. Só que naquela transição de pequeno para um pouco maior, nesse aumento de produção, foi a época que nós mais vendeu produto escolar, né? E tudo na mesma época, então isso foi difícil, precisava de ter uma organização, ajudou bastante a gente e ainda ajuda, né? Tá sempre participando, tá sempre por dentro. Parabenizo eles, né? Porque começaram praticamente do zero, agora hoje estão aí com bastante serviço. Os serviços deles são muito bons, né? Aí eles estão de parabéns.
Que Deus abençoe eles a cada dia mais. Parabéns aí pelos 10 anos e que continua muitos e muitos 10 anos pela frente aí. Parabéns pelos 10 anos e que venham muitos e muitos outros, né? De um porão para uma sede, de 10 camisetas para milhares, de um sonho para uma história e de uma história para muitas outras que ainda vão ser costuradas, bordadas e estampadas, porque a Cevt não é só uniforme, é identidade. Cevt 10 anos, construindo histórias.